Oi, meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Esta é a segunda parte sobre ácidos nucleicos e nós vamos falar sobre as diferenças entre DNA e RNA e vamos aprofundar um pouquinho nas características do DNA. Então, vou começar aqui. Qual que é a composição do nucleotídeo do DNA para o RNA? Relembrando que nucleotídeo são as porções menores que compõem os ácidos nucleicos. Todo nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, uma pentose, que é um carboidrato, e bases nitrogenadas. No DNA, as bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. Escreve isso no caderno, é importante porque a gente tem que aprender, tá? Aqui é a base de repetição. E a pentose, o carboidrato que eu encontro na molécula de DNA é a desoxirribose, tá? Lembra que DNA começa com D, então desoxirribose. Você não precisa aprender a escrever necessariamente esse nome, porque numa prova dissertativa, dificilmente alguém vai pedir para você escrever esse nome. É mais provável que caia numa prova objetiva. O RNA, a pentose dele, o carboidrato dele, é a ribose, ó, porque é RNA, ribose, começa com a letra R. As bases nitrogenadas aqui vai diferenciar apenas na última, que eu vou ler aqui para vocês. Então, o RNA tem adenina, DNA também tinha. Tem citosina, guanina e a diferença aqui é a uracila, tá? Uracila. RNA não tem timina, ele tem uracila. Tem que guardar isso, tá? Escreve aí no caderno. O RNA tem como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. DNA. A estrutura do DNA, ela tem a descoberta inicial por uma mulher chamada Rosalind Franklin, mas o trabalho dela não foi muito valorizado e foi meio que pego, né? Vamos dizer assim, por James Watson e Francis Crick, que conseguiram publicar, pegos nesse sentido que eles conseguiram publicar primeiro como era a estrutura do DNA. E eles publicaram a estrutura do DNA dizendo que ela era formada por uma dupla hélice. Eu imagino, né, e a ideia que se peça para a gente imaginar é que o DNA tem uma estrutura como aquela escada em formato de caracol, que a gente vai ver aqui no próximo slide, já já. Então, deixa eu mostrar aqui já, que a gente já vê isso, ó. O formatinho do DNA seria dessa escada aqui, em formato de caracol. A pentose e o fosfato, eles formam o corrimão dessa escada. E as bases nitrogenadas formam os degraus dessa escada, tá? Então, eu tenho dois lados da escada, eu tenho dois lados da fita de DNA. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, quais as características da molécula de DNA? A molécula de DNA é dupla, ela tem uma dupla hélice, que é o que a gente está vendo aqui no GIF, e ela é capaz de se autoduplicar, ela tem duplicação, ou seja, ela faz cópias dela mesma, tá? Por que isso é importante? Porque quando uma célula, sei lá, uma célula da minha pele, ela chega no final do ciclo de vida dela, antes disso ela se reproduz. E ela precisa ser igual, ela precisa passar a mesma informação genética para as células filhas. Lembra lá da mitose? Uma célula forma duas? E para isso, o meu DNA tem que ser duplicado. Então, a mesma informação que eu tenho numa célula é passada para as outras células filhas, tá? Então, as bases nitrogenadas do DNA, eles formam pares, tá vendo? O DNA tem parzinho, né, amiga e amigo? O DNA tem as bases nitrogenadas fazendo pares, mas não é um par qualquer, tá? Aonde tem adenina, eu vou encontrar timina. Aonde tem a citosina, eu vou encontrar guanina. É sempre A com T, C com G e não posso me esquecer. Se a gente estivesse em sala de aula, eu iria fazer vocês repetirem isso até exaustão, tá? Porque a gente tem que aprender isso. Aonde tem adenina, tem timina. Aonde tem citosina, tem guanina. Então, de um lado do degrauzinho da escada tem adenina, quem tá do outro lado? Timina. Se de um lado tem citosina, do outro lado tem a guanina, tá? E eu vou pareando essas bases. Então, vamos imaginar que eu tenho uma fita complementar. Tenho, aliás, duas fitas de DNA. Eu tenho a primeira fita e seria para a gente preencher. Imagina que não está preenchido, mas a gente iria preencher essa fita aqui se a gente estivesse em sala de aula. Então, quem é T? Timina.
Quem é A? Adenina. Quem é G? Guanina. Quem é C? Citosina. Tem que saber isso. Aonde eu tenho timina, qual que vai ser o segundo parzinho que vai combinar? Vai ser a adenina. Aonde tem citosina, quem vai combinar é a guanina. É sempre essa combinação, tá? Então, a gente volta depois para falar sobre RNA. Por enquanto é só isso. Beijinhos, abraços, até mais.